Existe algo que você já percebeu, mas talvez ainda não teve coragem de admitir. O ciclo não continua porque você não sabe o que fazer. Ele continua porque você ainda não decidiu romper. Pode não ser um vício visível aos outros, pode ser algo silencioso. Uma procrastinação constante que sempre adia o que precisa ser feito. Uma dependência emocional que faz você voltar para o mesmo tipo de relação. Uma fuga espiritual em que você ora, sente alívio, mas volta para o mesmo padrão no dia seguinte. Você sabe que precisa mudar. Você já prometeu a si mesmo que seria diferente. Já sentiu culpa, já pediu perdão, já fez planos, mas algo permanece igual. E no fundo, existe uma tensão desconfortável. Você não está perdido, você está dividido. Uma parte de você quer liberdade, a outra parte quer conforto. Uma parte sabe que o ciclo precisa acabar, a outra teme o que acontece depois da decisão. Porque romper exige assumir responsabilidade, exige enfrentar consequências, exige deixar para trás aquilo que, mesmo sendo prejudicial, ainda oferece algum tipo de alívio. Talvez você esteja cansado de sentir que vive em repetição, cansado de perceber que sempre que surge uma decisão importante, você escolhe o caminho que mantém o padrão antigo. Não porque não tenha fé, mas porque tem medo do que a mudança vai exigir. Existe uma diferença entre sentir arrependimento e tomar uma decisão. Arrependimento traz emoção. Decisão traz posicionamento. Enquanto você permanece apenas no arrependimento, o vício espiritual encontra espaço para continuar. Hoje não é sobre condenação, é sobre lucidez. É sobre reconhecer que certos ciclos não quebram com mais informação. Eles quebram com decisão. Mas antes de falar sobre ruptura, precisamos olhar para algo que quase ninguém percebe, porque talvez você esteja chamando sua hesitação de prudência espiritual. Existe uma forma sofisticada de permanecer no mesmo lugar e ainda assim se sentir espiritual. É quando você transforma adiamento em prudência e chama medo de sabedoria. Você diz que ainda não é o momento certo, que precisa orar mais, que quer ter certeza absoluta antes de agir. E tudo isso parece correto, mas no silêncio do coração há algo que você evita enxergar. Não é falta de direção, é resistência à decisão. O auto-engano invisível funciona assim. Você reconhece o padrão, sente incômodo, até confessa que precisa mudar, mas sempre encontra um argumento plausível para não romper agora. Sempre há uma justificativa razoável para esperar mais um pouco. Você promete que na próxima semana será diferente, que depois daquela conversa você vai se posicionar, que quando as circunstâncias melhorarem, então tomará atitude. Enquanto isso, o ciclo continua intacto. O problema não é refletir antes de agir. O problema é usar reflexão como escudo para não enfrentar a ruptura necessária. Talvez você esteja dizendo a si mesmo que ainda não está pronto. Mas o que significa estar pronto? Significa não sentir medo, não sentir dúvida, não sentir desconforto? Se você espera um momento em que romper não doa, talvez esteja esperando algo que nunca virá. Porque mudança verdadeira quase sempre exige desconforto inicial. Há também outra camada mais profunda. Às vezes, você mantém o padrão porque ele oferece uma sensação conhecida. Mesmo que seja prejudicial, ele é previsível. E previsibilidade traz uma falsa segurança. Romper significa entrar em território novo. E o novo expõe vulnerabilidade. Pergunta honesta. Você realmente quer liberdade ou quer continuar negociando com aquilo que já sabe que precisa deixar? Essa pergunta não é para acusar, é para despertar. Porque enquanto você chama a hesitação de prudência, o vício espiritual encontra abrigo. E ele não precisa de muito para sobreviver, precisa apenas da sua indecisão. No próximo capítulo, vamos olhar para o preço real dessa repetição.
não o preço teórico, o preço que você já começou a pagar. Imagine a cena com honestidade. Você acorda determinado a agir diferente, decide que hoje não vai repetir o padrão. Talvez seja não voltar para aquela conversa que sempre termina mal. Talvez seja não abrir aquilo que alimenta sua fuga. Talvez seja finalmente iniciar o que vem adiando há meses. As primeiras horas passam e você se sente forte. Mas então surge o gatilho, um comentário, uma notificação, uma lembrança, um cansaço emocional. E quase sem perceber, você retorna ao mesmo comportamento. Depois vem o silêncio, a culpa, a promessa de que será a última vez. Essa é a cena concreta da repetição. Não há escândalo público, há desgaste interno. O primeiro risco é emocional. Cada recaída enfraquece sua confiança. Você começa a se enxergar como alguém incapaz de manter uma decisão. Pequenas falhas passam a parecer confirmação de que você nunca vai mudar. A vergonha se instala. O segundo risco é espiritual. Quando o padrão se repete, sua relação com Deus começa a ficar defensiva. Você ora pedindo perdão, mas evita encarar a raiz. Aos poucos, a fé deixa de ser um lugar de transformação e se torna apenas um lugar de alívio temporário. Percebe o peso disso? Não é apenas sobre o comportamento em si. É sobre a formação de um hábito de indecisão. Cada vez que você sente, mas não decide, ensina seu coração que emoção substitui posicionamento. E isso cria um ciclo perigoso. Arrependimento, promessa, repetição. Talvez você já esteja cansado desse roteiro. Cansado de sentir que vive sempre na mesma página. Mas aqui está a verdade desconfortável. Enquanto a decisão não for mais forte que o medo da mudança, o padrão continuará. Agora, eu preciso perguntar algo que talvez você esteja evitando responder. Se você já sabe que esse padrão está destruindo sua paz, por que ainda negocia com ele? O que exatamente você está protegendo quando escolhe permanecer no mesmo ciclo? É o conforto momentâneo? É o medo de falhar novamente? É a sensação de que mudar exigirá mais de você do que está disposto a entregar? Você diz que quer liberdade, mas continua escolhendo o que mantém a prisão. Você pede força, mas evita o momento exato em que precisa usá-la. Pergunta direta: se ninguém pudesse ver sua luta, você ainda estaria disposto a romper? Ou sua motivação depende da aprovação e da pressão externa? Talvez o que dói não seja o vício em si, mas o vazio que surge quando você imagina sua vida sem ele. Porque romper não é apenas abandonar algo, é assumir responsabilidade por quem você se tornará depois. Você está disposto a lidar com esse novo nível de maturidade? Há um ponto em que continuar igual deixa de ser fraqueza e passa a ser escolha. E esse ponto talvez seja hoje. Não estou dizendo que a mudança será simples. Estou dizendo que a indecisão já está custando caro. Existe um silêncio agora. Um momento em que você percebe que não pode continuar fingindo que não sabe. Agora precisamos ir além do comportamento e tocar na raiz. Porque vícios espirituais não se sustentam apenas por hábito. Eles se sustentam por identidade distorcida. Talvez você esteja tentando romper um padrão, mas ainda não resolveu quem você acredita ser diante de Deus. Quando a identidade está confusa, qualquer recaída parece prova de fracasso definitivo. E quando você se enxerga como alguém sempre fraco, age de acordo com essa expectativa. A primeira verdade que precisa ser lembrada é esta: em Cristo, sua identidade não é definida pela sua repetição de erros. Você não é o seu vício. Você não é a sua última queda. Você é filho antes de ser vencedor. Mas cuidado, essa verdade não é desculpa para a acomodação, é fundamento para a responsabilidade. O temor do Senhor não é medo de punição, é consciência de pertencimento.
É saber que sua vida responde a um Deus que forma caráter no secreto. Quando você entende que é filho, a decisão deixa de ser tentativa de provar algo e passa a ser coerência com quem já é. Pergunte a si mesmo com honestidade: quem você é quando ninguém vê? Quando não há expectativa externa, quando não há cobrança pública, quando só existe você e Deus. É nesse lugar que o vício tenta sobreviver, porque ali ele acredita que não será confrontado. Outra promessa precisa ser internalizada. Deus não abandona o processo de transformação. Ele não entrega consciência e depois observa de longe. Ele sustenta quem decide crescer. Isso significa que a força para romper não vem apenas da sua disciplina. Vem da consciência de que você pertence a alguém que já declarou seu valor. Quando essa verdade desce ao coração, algo muda. Você começa a perceber que continuar no ciclo não combina com sua identidade. Mas ainda existe uma fenda perigosa que precisa ser exposta. Existe uma diferença entre sentir arrependimento e tomar decisão. Existe um momento depois da queda em que você sente vergonha suficiente para prometer que nunca mais vai repetir. Você ora com intensidade, você fala sério consigo mesmo, mas deixa eu ser direto com você. Sentir forte não é decidir firme. Você já percebeu que algumas das suas promessas mais emocionadas foram as que menos duraram? Arrependimento dói, mas dor não sustenta mudança. Compromisso sustenta. Talvez você esteja esperando que a emoção seja tão profunda que ela mesma impeça a próxima recaída. Mas isso nunca funcionou antes. Por que funcionaria agora? Pergunta que corta. Se a culpa desaparecesse completamente hoje, você ainda escolheria romper? Porque é fácil querer mudar quando está doendo. Difícil é manter a decisão quando a pressão passa. Enquanto sua ruptura depender da intensidade do sentimento, o ciclo continuará respirando. Ele só espera a emoção baixar. A decisão real acontece antes do próximo impulso. A decisão real é tomada em estado de lucidez, não de desespero. Se você ainda está esperando sentir algo diferente para mudar, talvez esteja adiando novamente. E isso precisa parar aqui. Agora nós vamos sair do campo da emoção e entrar no campo da avaliação. Se você quer romper um vício espiritual, não pode depender apenas do que sente depois da queda. Precisa de critérios claros antes da próxima escolha. O primeiro filtro é a paz após reflexão. Não é o alívio imediato depois de confessar. É a paz que permanece quando você pensa na decisão de romper, mesmo dias depois, quando a culpa já não está tão intensa. Se, ao imaginar uma vida sem esse padrão, seu coração encontra coerência e estabilidade, existe sinal de maturidade. Mas se a ideia de romper só parece forte quando você está emocionalmente abalado, talvez ainda seja reação, não decisão. O segundo filtro é a resistência ao conselho. Quando você expõe sua intenção de mudança a alguém espiritualmente maduro, sua reação revela muito. Se você aceita confronto, perguntas e até correções, existe disposição real de crescer. Mas se você se fecha, minimiza o problema ou tenta justificar sua recaída, talvez ainda esteja protegendo o padrão. Decisão verdadeira suporta a luz. O terceiro filtro é o fruto antecipado. Imagine-se 6 meses à frente, vivendo de forma diferente. Quem você se tornará? Essa ruptura fortalecerá sua disciplina, sua integridade, sua responsabilidade? Ou você está apenas buscando aliviar culpa momentânea sem assumir o custo da mudança? Esses filtros não eliminam luta. Eles revelam compromisso. Se a decisão de romper permanece firme após reflexão, se você suporta confronto e se o futuro projetado aponta crescimento, então existe algo sólido se formando. Não é euforia, é determinação tranquila. Mas existe um obstáculo que pode sabotar tudo isso. Algo que se disfarça de independência, mas na verdade é orgulho.
Existe uma razão pela qual alguns padrões permanecem mesmo quando você já reconheceu que precisam ser quebrados. Muitas vezes, não é falta de informação, é resistência ao confronto. Você sabe que há pessoas que poderiam enxergar com clareza aquilo que você tenta minimizar. Sabe que existe alguém espiritualmente mais estável que poderia fazer perguntas incômodas, mas evita essa conversa. Você diz que não quer expor sua fragilidade, diz que é algo entre você e Deus, diz que vai resolver sozinho. Mas, no fundo, talvez exista medo de ouvir algo que exija decisão imediata. O orgulho raramente aparece como arrogância explícita. Ele aparece como autossuficiência silenciosa, como a ideia de que você consegue administrar o ciclo sem ajuda. Mas padrões que se repetem no secreto costumam precisar de luz externa para serem enfraquecidos. Pergunta honesta: se alguém acompanhasse de perto suas decisões nos próximos meses, você se sentiria confortável? Ou isso revelaria o quanto ainda existe negociação interna? Não é sobre depender da opinião dos outros, é sobre permitir que sua decisão seja examinada. Quando você evita qualquer forma de prestação de contas, cria espaço para que o padrão sobreviva nas sombras. A promessa de Deus inclui transformação, mas também inclui comunidade. Ele não formou você para lutar isolado quando a raiz ainda está ativa. Talvez o que esteja faltando não seja mais oração, seja transparência. Mas mesmo quando há abertura, ainda existe um elemento essencial para consolidar mudança. Um elemento que revela se seu compromisso é momentâneo ou duradouro. Esse elemento é o tempo. Há decisões que parecem firmes no momento da emoção, mas desmoronam quando a intensidade diminui. É por isso que o tempo não é inimigo da transformação. Ele é teste de autenticidade. Quando você decide romper um vício espiritual, a primeira semana pode ser marcada por entusiasmo. Você se sente determinado, motivado, até orgulhoso do novo posicionamento. Mas a pergunta verdadeira surge depois. O que permanece quando o entusiasmo passa? O tempo revela se houve apenas impulso ou se houve compromisso. Se a decisão foi tomada apenas para aliviar culpa, ela enfraquece à medida que a dor emocional diminui. Mas se foi tomada com consciência e responsabilidade, ela se fortalece mesmo quando ninguém está observando e quando não há recompensa imediata. O tempo também expõe onde ainda existe negociação interna. Pequenas concessões começam a aparecer. Pequenas justificativas surgem. E é nesse ponto que você percebe se a ruptura foi superficial ou profunda. Maturidade não é velocidade, é constância. Talvez você queira ver resultado imediato, quer sentir que o padrão foi definitivamente eliminado. Mas transformação real costuma acontecer de forma progressiva, e o tempo confirma se sua decisão foi apenas reação ou posicionamento definitivo. Existe também algo libertador aqui. O tempo não apenas testa, ele fortalece. Cada dia em que você mantém coerência, constrói confiança. Cada escolha consciente forma caráter. E quando o tempo confirma sua decisão, você começa a perceber que o ciclo já não tem o mesmo poder. Mas ainda falta um movimento crucial. Porque decisão que não é consolidada no secreto pode se enfraquecer diante da pressão externa. Existe um lugar onde a verdadeira ruptura acontece. Não é diante das pessoas. Não é na conversa em que você anuncia que vai mudar. É no secreto. É naquele momento em que ninguém está assistindo, quando não há aplauso, quando não existe cobrança externa. É ali que a decisão deixa de ser discurso e se torna caráter. No secreto, você não pode impressionar ninguém. Não pode sustentar uma imagem de força espiritual. Existe apenas você, sua consciência e Deus. É nesse lugar que muitos padrões tentam sobreviver. Porque ali não há testemunhas humanas, mas também é ali que a transformação começa de forma mais profunda.
Pergunte a si mesmo com sinceridade: quando ninguém vê, você ainda escolhe coerência? Romper no secreto significa não negociar pequenas concessões. Significa agir de acordo com aquilo que você decidiu, mesmo que ninguém reconheça. Significa manter integridade quando seria mais fácil ceder. A promessa de Deus não é que Ele só sustenta mudanças públicas. Ele honra decisões invisíveis. Ele forma maturidade quando você escolhe coerência longe da validação dos outros. Se sua decisão é sólida apenas quando há pressão externa, ela ainda é frágil. Mas se ela permanece firme no silêncio, existe algo real sendo construído. É no secreto que a ruptura deixa de ser intenção e se torna identidade em ação. Mas decisão não termina no silêncio. Ela precisa se transformar em movimento visível e consistente. Agora chegamos ao ponto em que a decisão precisa sair do campo da intenção e entrar no território do movimento. Não movimento impulsivo, não reação emocional, mas passos reais que confirmam o que você já decidiu no secreto. Você pode ter refletido, orado, confrontado a raiz, aplicado filtros, ouvido conselho e respeitado o tempo. Tudo isso é essencial. Mas se não houver ação concreta, o padrão encontrará uma forma de voltar. Vou contar algo simples. Um homem me disse certa vez que lutava há anos com o mesmo padrão. Ele sempre prometia que seria a última vez. Um dia, em vez de fazer uma promessa emocional, ele tomou uma decisão prática. Apagou contatos, mudou rota diária, reorganizou horários e pediu que um amigo perguntasse toda semana como estava indo. Nada dramático, apenas decisão aplicada. Meses depois, ele não dizia mais "estou tentando". Ele dizia "eu mudei". Obediência quase sempre começa de maneira simples. Não é uma transformação espetacular. É uma conversa que precisa acontecer hoje, não amanhã. É um limite que precisa ser estabelecido com clareza. É excluir aquilo que alimenta o ciclo. É reorganizar sua rotina de forma que o velho hábito perca espaço. Perceba algo fundamental. Você não precisa provar nada para ninguém, mas precisa provar para si mesmo que sua decisão é mais forte que sua emoção passageira. Quando você dá um passo concreto, algo muda internamente. Sua confiança cresce, seu senso de responsabilidade se fortalece. O vício começa a perder autoridade porque agora existe coerência entre convicção e prática. Talvez o medo ainda sussurre que você pode falhar novamente. Mas a diferença agora é que você não está esperando sentir certeza absoluta. Está escolhendo agir com maturidade. A promessa de Deus não é que você nunca mais enfrentará a tentação. É que Ele sustenta quem decide permanecer firme. E quando a decisão se transforma em ação consistente, o ciclo começa a perder força. Mas antes de encerrarmos, precisamos consolidar tudo isso com clareza. Porque a mudança que você busca não é apenas comportamental, é identitária. Agora pare por um momento e perceba o caminho que você percorreu. No início, o ciclo parecia mais forte do que sua vontade. A repetição parecia inevitável. A angústia parecia maior do que a decisão. Mas ao longo dessa jornada, algo foi ficando claro. O padrão não sobrevive apenas porque é forte. Ele sobrevive porque você ainda não tinha decidido com responsabilidade. Você enfrentou o auto-engano, reconheceu o preço da repetição, foi confrontado na raiz da identidade, entendeu a diferença entre emoção e posicionamento, aplicou filtros, considerou o conselho, respeitou o tempo, levou a decisão ao secreto. Transformou convicção em passos reais. Isso não é pequeno. Isso é maturidade em formação. Talvez você ainda sinta vulnerabilidade. Talvez ainda exista receio do futuro. Mas agora você entende algo essencial. A liberdade não começa quando o impulso desaparece. Ela começa quando a decisão se torna mais forte que o impulso.
Você não está rompendo para provar que é capaz. Está rompendo porque já pertence a Cristo. Não está tentando construir valor. Está vivendo coerente com o valor que já recebeu. Se houver luta, você não estará sozinho. Se houver desafio, não será sinal de fracasso. Será parte do processo de consolidação. Guarde isso com firmeza no coração. A decisão que você toma hoje define a direção do seu amanhã. E lembre-se desta verdade que sustenta tudo o que foi dito. Se você continuar esperando sentir menos medo, menos impulso ou menos vulnerabilidade para decidir, passará mais um ano no mesmo lugar. E talvez a pergunta que precisa ecoar agora não seja quando vou mudar, mas até quando vou negociar com aquilo que já sei que preciso deixar. Você não decide para se tornar alguém. Você decide a partir de quem já é em Cristo.